Miguel acordou sobressaltado com o som de uma mensagem no celular. Era madrugada em Lisboa, e o quarto escuro do apartamento antigo no bairro Alto parecia sufocante. Ele pegou o aparelho, os olhos piscando contra a luz da tela, e leu as palavras que mudariam tudo: não posso mais esconder. Vamos fugir juntos amanhã. Te amo, Pedro. O remetente era João, seu namorado de 3 anos, mas a mensagem não era para ele, fora enviada por engano. O coração de Miguel parou por um instante, e então veio a raiva, misturada com uma dor lancinante que o fez atirar o celular contra a parede. Como isso podia estar acontecendo? João, o homem com quem ele planejava um futuro discreto, traindo com Pedro, o melhor amigo de ambos. Sem pensar 2 vezes, Miguel vestiu-se rapidamente e saiu para a rua fria da capital portuguesa. As calçadas estreitas e empedradas ecoavam seus passos apressados enquanto ele corria em direção ao apartamento de João, no Chiado. A mente dele era um turbilhão, lembranças de noites passadas juntos, promessas sussurradas em segredo para evitar os olhares julgadores da sociedade conservadora. Em Portugal, apesar das leis progressistas sobre casamento gay, as famílias tradicionais ainda carregavam preconceitos profundos, especialmente em círculos católicos como o de Miguel. Seu pai, um empresário rígido de Porto, nunca aceitaria um filho homossexual. Ele já havia deixado claro em conversas casuais que essas coisas eram aberrações. E agora, essa traição. Miguel sentiu como se o chão se abrisse sob seus pés. Chegando ao prédio de João, ele hesitou na porta. Bater ou invadir? A raiva venceu. Usando a chave reserva que João lhe dera, ele entrou silenciosamente. O apartamento estava quieto, mas no quarto, a luz do abajur revelava a cena devastadora: João e Pedro abraçados na cama, dormindo profundamente. Miguel ficou paralisado, o estômago revirando. Em vez de gritar, ele pegou o celular de João da mesa de cabeceira e viu dezenas de mensagens trocadas entre os dois, planos de fuga, declarações de amor, fotos íntimas que não incluíam ele. A traição não era um erro passageiro, era um relacionamento paralelo que durava meses. Com as mãos tremendo, Miguel fotografou tudo com seu próprio celular e saiu, deixando a porta entreaberta como um símbolo de abandono. De volta ao seu apartamento, o sol começava a nascer sobre o Tejo. Miguel sentou-se no sofá, as lágrimas finalmente caindo. Ele pensou em sua vida dupla, no trabalho como arquiteto em uma firma respeitada, onde fingia ser hétero para evitar fofocas, nas visitas à família, onde inventava namoradas fictícias para aplacar as pressões da mãe para que se casasse. João havia sido seu refúgio, o único que entendia a luta interna contra a identidade reprimida. Mas agora, a dor se transformava em determinação. Ele não confrontaria João imediatamente, em vez disso, planejava uma vingança que expusesse tudo, mesmo que isso custasse sua própria sanidade. Ligou para sua irmã, Ana, a única pessoa em quem confiava parcialmente. Preciso de ajuda, disse ele, a voz rouca. Ana, uma advogada liberal de 30 anos, ouviu o resumo da traição e ficou em choque. Miguel, não faça nada impulsivo. Vamos pensar nisso juntos. Mas Miguel já havia decidido, enviaria as provas para a família de João, conhecida por sua rigidez moral. Seria o fim de tudo, mas talvez o início de uma liberdade forçada. O dia passou em um borrão. Miguel evitou o trabalho, vagando pelas ruas de Lisboa, passando pelo castelo de São Jorge, onde ele e João haviam se beijado pela primeira vez em segredo. Cada memória era uma facada. À tarde, João ligou dezenas de vezes, mensagens desesperadas pedindo para conversar. Foi um erro, por favor, me perdoe. Miguel ignorou. Em vez disso, ele marcou um jantar com seus pais, que viriam de Porto no fim de semana. Preciso contar algo importante, disse à mãe pelo telefone. Ela soou animada, achando que era sobre um noivado. A ironia o fez rir amargamente. Enquanto isso, Pedro, o traidor, enviou uma mensagem: desculpe, cara. Não foi intencional. Miguel deletou sem responder. A noite caiu, e ele se deitou, o peito apertado. Amanhã seria o confronto. Mas e se isso destruísse não só João, mas também ele mesmo? A dúvida começou a corroer sua raiva. No dia seguinte, Miguel encontrou João em um café discreto no Príncipe Real, bairro conhecido pela comunidade LGBT. João apareceu pálido, os olhos vermelhos de choro. Miguel, eu te amo. Pedro foi só uma fraqueza. Eu estava confuso com a pressão da família. Miguel ouviu, mas as palavras soavam vazias. Ele mostrou as fotos. Confuso. Vocês planejavam fugir. João baixou a cabeça, admitindo tudo. Ele explicou que sua família, devota católica de Coimbra, o forçava a um casamento arranjado com uma prima distante para curar suas inclinações. Pedro, também gay e reprimido, oferecera uma escapada.
Mas eu escolhi você no final, mentiu João. Miguel sentiu pena misturada com desprezo. Você me usou como escudo. Ele se levantou e saiu, deixando João sozinho com a conta, uma metáfora perfeita para o preço da traição. De volta para casa, Miguel refletiu sobre suas próprias escolhas. Aos 28 anos, ele havia sacrificado tanto, promoções no trabalho por medo de exposição, amizades superficiais para manter o segredo. A traição de João era o catalisador para uma mudança. Ele decidiu confrontar sua família primeiro. No jantar com os pais, no restaurante à beira-rio em Belém, ele respirou fundo. Pai, mãe, sou gay. O silêncio que seguiu foi ensurdecedor. Seu pai, um homem de 60 anos com bigode grisalho, largou o garfo. O quê? Isso é uma piada. A mãe chorou. Meu filho, isso é pecado. Podemos te ajudar com terapia. Miguel explicou sobre João, a traição, mas omitiu detalhes. O pai explodiu, você nos envergonha. Saia da minha vista. Miguel saiu, o coração partido, mas com um estranho alívio. Agora, ele era livre, mesmo que sozinho. Ana o encontrou mais tarde, em um bar. Você foi corajoso, irmão. Ela o abraçou, prometendo apoio. Mas Miguel sabia que o preço era alto, isolamento familiar, possivelmente perda de emprego se o escândalo se espalhasse. Enquanto isso, João ligava incessantemente, suplicando perdão. Miguel bloqueou o número. A traição havia desencadeado uma cadeia de eventos. Pedro fugira para o Brasil, deixando João devastado. Miguel se perguntou se valera a pena. A noite terminou com ele caminhando pela ponte 25 de Abril, o vento frio limpando suas lágrimas. Pela primeira vez, ele se sentiu autêntico, mas o custo era imenso. Os dias seguintes foram um inferno para Miguel. Sem o apoio dos pais, que cortaram contato, ele se sentia à deriva em Lisboa. O apartamento parecia vazio sem as coisas de João, que ele havia jogado fora em um acesso de fúria. No trabalho, na firma de arquitetura no centro da cidade, ele mal conseguia se concentrar. Seus colegas notaram a mudança. O outrora extrovertido Miguel agora evitava conversas, mergulhado em projetos como se fossem salva-vidas. Uma tarde, seu chefe, um homem progressista chamado Rui, o chamou para uma conversa. Está tudo bem, Miguel. Você parece abatido. Miguel hesitou, mas algo quebrou dentro dele contou sobre a traição, a saída do armário forçada. Rui ouviu atentamente. Aqui na firma, não toleramos preconceito. Se precisar de tempo, pegue. Mas Miguel recusou, o trabalho era sua âncora. Enquanto isso, João lutava com as consequências. Sua família, ao receber as fotos anônimas enviadas por Miguel, um ato que ele agora se arrependia, o confrontou em uma reunião familiar tensa em Coimbra. O pai, um professor universitário conservador, gritou: "Você nos desonra. Saia dessa casa." João, aos 25 anos, encontrou-se na rua com uma mala, sem lugar para ir. Ele procurou Pedro, mas o amigo, ou amante, havia sumido, bloqueando todos os contatos. Desesperado, João voltou a Lisboa e bateu na porta de Miguel. "Por favor, me deixe explicar." Miguel abriu, mas com frieza. "Você destruiu tudo." João chorou, contando sobre o casamento forçado, a pressão para ser normal. "Eu te traí porque estava com medo. Mas te amo." Miguel sentiu um lampejo de compaixão, mas a mágoa era maior. "Vá embora." João saiu, mas não sem deixar uma carta: "Eu pago o preço pela minha covardia." Ana, vendo o sofrimento do irmão, o convenceu a buscar terapia. Em uma clínica no Avenidas Novas, Miguel encontrou um psicólogo gay, o Dr. Silva, que entendia as nuances da sociedade portuguesa. "Você está lidando com trauma duplo, traição e rejeição familiar", disse o doutor. Nas sessões, Miguel explorou sua infância, o pai autoritário que o forçava às portas para ser homem, a mãe devota que rezava pela salvação da família. Ele percebeu que sua atração por homens sempre existira, mas fora reprimida por medo. A terapia o ajudou a processar a raiva contra João, transformando-a em autocompreensão. Mas o preço era emocional, noites de insônia, flashbacks da traição. Um mês após o incidente, Miguel recebeu uma ligação inesperada de sua mãe. "Filho, seu pai está doente. Um infarto." Ele correu para Porto, o hospital cheirando a desinfetante. O pai, na cama, parecia frágil. "Miguel, eu errei. O medo me cegou." As palavras foram um bálsamo, mas Miguel questionou: era genuíno ou medo da morte? Ele perdoou parcialmente, mas manteve distância. De volta a Lisboa, encontrou João em um evento LGBT no Bairro Alto. João parecia mudado, mais magro.
Estou morando com amigos, procurando emprego. Miguel sentiu pena. E Pedro? João balançou a cabeça. Ele me usou e fugiu. A conversa foi tensa, cheia de acusações mútuas. Miguel admitiu ter enviado as fotos. Foi vingança. João assentiu. Eu mereci. A tensão social aumentava. Rumores sobre Miguel se espalharam no trabalho, alguns colegas o evitavam, outros o apoiavam. Em uma reunião, um cliente conservador fez um comentário homofóbico. Miguel rebateu: minha orientação não afeta meu profissionalismo. O chefe o defendeu, mas o incidente o deixou abalado. Ele pensou nas leis portuguesas, casamento gay legal desde 2010, mas preconceito persistia em áreas rurais e famílias tradicionais. Sua história era comum, mas dolorosa. Ana o incentivou a se envolver com a comunidade LGBT, levando-o a uma associação em Lisboa. Lá, ele conheceu outros homens com histórias semelhantes: rejeição, traição, resiliência. João, por sua vez, enfrentava sua própria crise. Sem família, ele trabalhou como barista em um café no Rossio, lutando contra a depressão. Ele procurou terapia também, admitindo sua covardia moral. Traí porque não aguentava a pressão sozinho. Um dia, ele encontrou Pedro em uma rua aleatória. Pedro, agora com outro parceiro, riu: foi só diversão. João o confrontou, mas saiu derrotado. Isso o fez refletir: suas escolhas erradas custaram tudo. Ele escreveu para Miguel: desculpe pelo dano. Espero que encontre felicidade. Miguel leu, mas não respondeu. O silêncio era sua proteção. Miguel começou a namorar casualmente, testando águas. Em um bar gay no Príncipe Real, conheceu Tiago, um professor de 30 anos, aberto sobre sua sexualidade. Tiago era o oposto de João, confiante, sem segredos. Eles conversaram sobre política, arte, e Miguel se sentiu vivo. Mas o trauma o fazia hesitar. E se for outra traição? Tiago sorriu: a vida é risco. Eles saíram algumas vezes, mas Miguel terminou, não pronto. O preço da confiança quebrada era alto. A família de Miguel começou a se reconciliar lentamente. A mãe visitou Lisboa, trazendo pastéis de nata caseiros. Eu te amo, filho. Vamos tentar. O pai, recuperado, enviou uma mensagem: preciso de tempo. Miguel aceitou, sabendo que a cura era gradual. Mas o escândalo havia marcado todos: João isolado, Pedro fugitivo, famílias abaladas. Miguel se perguntou se a verdade valia o caos. 6 meses após a traição, Miguel havia mudado. A terapia o fortalecera, e ele se promovia na firma, liderando um projeto de restauração em Sintra. Mas as cicatrizes permaneciam. Uma noite, recebeu uma carta anônima: João está em perigo. Ajudo. Intrigado, ele investigou. Descobriu que João, deprimido, havia se envolvido com um grupo duvidoso online, discutindo suicídio. Alarmado, Miguel o procurou no café. João parecia um fantasma, olhos fundos, magreza extrema. O que você quer? Miguel sentou-se. Ouvi que está mal. João riu amargamente. Culpa sua. Ou minha? A conversa revelou profundezas. João culpava a sociedade por sua repressão, mas admitia sua traição como escolha covarde. Miguel o convenceu a buscar ajuda profissional. Juntos, foram a uma clínica, onde João foi internado por uma semana. Miguel visitava, uma mistura de pena e resquícios de amor. Por que me ajuda? Perguntou João. Porque apesar de tudo, você me ensinou a ser eu mesmo. Mas o ato tinha um preço. Ana avisou que os pais souberam e desaprovaram. Você está se machucando de novo. Miguel ignorou, focando na redenção. João saiu melhor, prometendo mudança. Vou-me assumir para o mundo. Ele começou a trabalhar em uma ONG LGBT, ajudando jovens reprimidos. Entretanto, Pedro retornou, trazendo mais drama. Ele contatou Miguel, pedindo perdão. Fui egoísta. Miguel o encontrou em um parque no Monsanto. Pedro explicou: vindo de uma família rica de Faro, ele usava relacionamentos para escapar tédio. João era conveniente. Miguel o confrontou: você destruiu vidas. Pedro deu de ombros, mas Miguel gravou a conversa, ameaçando expor. Pedro fugiu novamente, mas o encontro reabriu feridas. Miguel questionou suas escolhas: vingança ou perdão? A terapia ajudou: escolha o que te liberta. A pressão social intensificou. Em uma manifestação LGBT em Lisboa, Miguel falou publicamente sobre sua história, ganhando aplausos e críticas online. Trolls o atacaram: aberração moral.
mas apoiadores surgiram, incluindo ex-colegas. Sua mãe, inspirada, confrontou o pai: aceite nosso filho ou perca nós dois. O pai, relutante, ligou: vamos conversar. Em um jantar em Porto, eles discutiram preconceitos enraizados versus amor familiar. O pai admitiu o medo de julgamento social. Em Portugal, ainda é tabu em nosso círculo. Miguel rebateu: mas é minha vida. O acordo foi tênue, aceitação gradual. João, revigorado, se reconectou com sua família. Em Coimbra, confrontou os pais: sou gay, e isso não muda. O pai, chocado, expulsou novamente, mas a mãe secretamente o apoiou financeiramente. João voltou a Lisboa, morando com amigos da ONG. Ele e Miguel se encontravam ocasionalmente, como amigos cautelosos. Talvez em outra vida, disse João. Miguel assentiu, sentindo closure parcial. Mas o preço da traição persistia, confiança abalada, relacionamentos frágeis. Tiago reapareceu, convidando Miguel para um fim de semana no Algarve. Hesitante, Miguel aceitou. Na praia de Albufeira, eles conversaram sobre futuros. Tiago era aberto, família aceitadora. Você merece felicidade. Miguel se abriu sobre o passado, e Tiago ouviu sem julgar. Pela primeira vez, Miguel beijou alguém sem medo, mas o trauma o fez recuar. Preciso de tempo. Tiago entendeu. De volta, Miguel refletiu: a sociedade portuguesa evoluía, mas devagar. Casamentos gays aumentavam, mas preconceito em empregos e famílias permanecia. Um conflito ético surgiu quando João pediu ajuda para processar Pedro por assédio online. Pedro espalhava rumores. Miguel, com provas, hesitou: vingança coletiva. Ele recusou: deixa o passado. João insistiu, levando a uma briga. Você é fraco. Miguel rebateu: não, sou ético. A amizade rachou, mostrando que danos duram. Ana mediou: cada um paga seu preço. Miguel concordou, focando em si. O clímax se aproximava com uma reunião familiar expandida. Pais de Miguel e João se encontraram em Lisboa, mediada por Ana. Acusações voaram: seu filho corrompeu o meu. Mas discussões revelaram verdades: ambos os pais temiam julgamento social mais que a felicidade dos filhos. No final, um pacto, apoio mútuo. Miguel e João, presentes, viram esperança, mas sabiam que era frágil. Um ano após a traição, Miguel florescia. Promovido a sócio na firma, ele liderava projetos inclusivos, como espaços LGBT-friendly. Sua família, embora tensa, mantinha contato, jantares mensais onde o pai evitava o tópico, mas a mãe perguntava sobre sua vida. Algum namorado? Miguel sorria: talvez. Tiago se tornara constante, eles namoravam oficialmente, viajando para o Douro, onde vinhedos simbolizavam crescimento. Mas sombras pairavam, sonhos com João acordavam suado. João, na ONG, se tornara ativista proeminente. Ele falava em eventos sobre repressão interna, usando sua história como exemplo. Traí porque me traí primeiro. Sua família se reconciliou parcialmente, a mãe visitava, o pai enviava mensagens frias. Pedro, exposto por rumores, perdeu emprego e fugiu para a Espanha. João sentiu justiça, mas vazio. Ele encontrou Miguel em uma conferência LGBT. Obrigado por me salvar. Miguel assentiu, foi o certo. Mas a tensão permanecia, atração residual misturada com mágoa. Um novo conflito surgiu, um escândalo na mídia. Um jornal conservador publicou sobre jovens gays destruindo famílias tradicionais, citando anonimamente a história deles. Miguel foi identificado, levando a assédio online. No trabalho, clientes cancelaram. Ele confrontou o editor, mas sem sucesso. Ana, como advogada, processou por difamação. Vamos lutar. O processo expôs mais, depoimentos revelaram preconceitos enraizados em Portugal, apesar de leis avançadas. Miguel testemunhou: minha orientação não define minha moral. O juiz, progressista, decidiu a favor, mas o dano estava feito, reputação manchada. João, solidário, ofereceu ajuda pública. Posso falar em seu favor? Miguel aceitou, e juntos em uma entrevista na TV, contaram sua versão: traição, redenção, luta contra preconceito. A sociedade reagiu dividida, apoio de jovens, crítica de conservadores. Famílias deles assistiram, o pai de Miguel ligou: orgulho de você. O de João: talvez eu errei. O momento uniu-os temporariamente, mas Miguel questionou: era autêntico ou pressão midiática? Tiago apoiou durante a crise, mas o stress testou o relacionamento. Você ainda ama João?
Miguel negou, mas dúvidas internas o corroíam. Em terapia, ele explorou: traição me fez duvidar de todos. Doutora Silva aconselhou: perdão é para si mesmo. Miguel tentou, convidando João para um café. Vamos enterrar o passado. João concordou, mas confessou: ainda te amo. Miguel recuou: não posso. A rejeição machucou João, que saiu chorando. Miguel se sentiu culpado, suas escolhas continuavam custando. Ana anunciou gravidez, trazendo alegria. Você será tio. A família se reuniu, forçando harmonia. O pai de Miguel pediu perdão formal: fui cego pelo medo. Miguel perdoou, mas manteve limites. Para João, a família permaneceu distante, ele encontrou consolo na comunidade. Um novo amor surgiu para ele, um ativista chamado Luís, aberto e leal. João hesitou, traumatizado, mas arriscou. Aprendi com erros. Miguel e Tiago enfrentaram uma crise. Tiago recebeu oferta de emprego em Madrid. Venha comigo. Miguel debateu: deixar Portugal, família reconquistada. Ele recusou: minha vida está aqui. Tiago partiu, terminando amigavelmente. O preço da independência, solidão novamente. Miguel refletiu nas margens do Tejo: escolhas definem-nos, mas isolam. O clímax veio em um confronto final. João, com Luís, encontrou Miguel em uma festa. Pedro apareceu, bêbado, acusando todos. Vocês me destruíram. Uma briga verbal eclodiu, revelando verdades: Pedro era vítima de sua própria repressão. Miguel interveio: todos pagamos preços. A noite terminou em reflexão coletiva. 2 anos após o incidente inicial, Miguel havia reconstruído sua vida. Morando em um apartamento moderno no Parque das Nações, ele equilibrava carreira e ativismo, palestrando sobre saúde mental LGBT. Sua família, agora aceitadora, visitava regularmente. O pai até participou de uma parada gay em Lisboa, um gesto simbólico. Estou aprendendo. Miguel namorava esporadicamente, mas priorizava a si mesmo. A traição de João se tornara a lição: vulnerabilidade requer força. João, casado com Luís, vivia em paz. Sua família, influenciada pelo tempo, reconectou-se. Casamentos gays em Portugal normalizavam-se. Ele escreveu um livro sobre sua jornada, dedicando a Miguel, para quem me ensinou resiliência. Miguel leu, emocionado, mas manteve distância. Pedro, reformado em Espanha, enviou desculpas: errei feio. Miguel ignorou: Clusur não requeria contato. A sociedade portuguesa evoluía: mais visibilidade LGBT, menos preconceito. Mas desafios persistiam: leis antidiscriminação eram contestadas por grupos conservadores. Miguel lutava, mas pagava com exaustão. Em uma reflexão solitária no mirador da Senhora do Monte, ele ponderou os custos: amizades perdidas, corações partidos, mas autenticidade ganha. Ana, com o bebê, simbolizava esperança. Ensino a ser livre. Miguel prometeu. Em um encontro casual com João, eles conversaram como velhos amigos. Valeu a pena o caos? João sorriu: sim, para nos tornarmos melhores. Miguel concordou, sentindo paz. Mas a história levanta uma questão: em uma sociedade repleta de preconceitos, trair por medo é justificável, ou sempre uma escolha moral errada?